Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir no texto dessa noite. O texto se encontra na primeira carta aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, nós olharemos para o verso de número 17, o verso de número 23 até o verso de número 34, até o final. Nós olharemos com muita atenção a esse texto. E aqueles que puderem ficar de pé para acompanhar a leitura bíblica junto comigo e puderem, convido a ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. 1 Coríntios 11, nós leremos do verso 23 até o verso 34. O texto da instituição da ceia, da tratativa sobre a instituição da ceia, texto propício para todos nós nessa noite de ceia, para nós refletirmos sobre o motivo de nos assentarmos ao redor da mesa do Cordeiro e participarmos da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, de 23 até 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, sedentos, ansiosos com aquilo que o Senhor deseja tratar conosco essa noite. Sabemos, Pai, que somos imperfeitos, pecadores e carecemos, Pai, da correção da Tua palavra. Por isso te pedimos, Pai, que o doce Santo Espírito, o Divino Mestre, aclare as nossas mentes, traga entendimento aos nossos corações, para que possamos entender a Tua palavra. O mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever esse texto, que ele possa iluminar o nosso entendimento, para que possamos entendê-lo. Que Cristo, o profeta da igreja, mais uma vez nos admoeste, nos exorte e nos console, Pai, para que nos pareçamos cada vez mais com Ele, Pai. Ele que é a plenitude, que é o padrão para todos nós. E que o Senhor possa me usar, Senhor, apesar de mim, Senhor. O Senhor possa usar a instrumentalidade, Pai, do Teu servo, para que a Tua palavra seja fielmente, Senhor, pregada essa noite. Que de fato, Senhor, as palavras que sejam proferidas pela minha boca e aquilo que o meu coração venha a meditar seja agradável ao Senhor, rocha minha e redentor meu. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Hoje nós iremos refletir sobre a mensagem mais importante para a igreja do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento, bem como em toda a história da igreja. E a mensagem é a vinda do Cordeiro. Seja ele sendo chamado de Messias no Antigo Testamento ou de Cristo no Novo Testamento, de fato toda a história da igreja ela gira em torno da primeira e da segunda vinda do Cordeiro. Por isso, o tema de hoje que eu gostaria de salientar é um tema extraído do próprio texto que nós acabamos de ler, que é a mensagem até que ele venha. E de fato, irmãos, essa é uma das mensagens mais esquecidas dos nossos dias. Nós pouco falamos sobre a volta do Cordeiro, nós pouco falamos sobre a volta gloriosa de Cristo quando Ele fizer novas todas as coisas. Nós pouco falamos sobre isso, as nossas canções não refletem mais essa esperança e expectativa da igreja.
fato, é muito certo os ditos, né, as palavras de Packer, quando ele afirma que o grande motivo de pouco falarmos sobre a volta de Cristo é porque nós nos sentimos em casa nessa terra e nos esquecemos que a nossa pátria está nos céus. O texto de hoje, então, tem esse imperativo que eles deveriam comer do pão, eles deveriam beber do cálice até que ele viesse, até que ele retornasse. E, de fato, nós precisamos, domingo após domingo, encontro após encontro, ajuntamento solene após ajuntamento solene, nós devemos, em todo o tempo, anunciar a morte de Cristo e o seu retorno glorioso até que ele venha, até que o Senhor volte. Um momento tão aguardado pela igreja que Pedro, em sua primeira carta, diz que é a grande expectativa da igreja. Paulo deixa claro, irmãos, também que essa é e sempre será a grande expectativa da igreja, ao mesmo tempo que ele deixa claro que essa igreja não deveria aguardar a volta de Cristo de braços cruzados. Pelo contrário, a igreja deveria anunciar a morte de Cristo até que ele venha. Já no começo dessa carta, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, ele já começa a debater sobre esse tema e preparar a igreja para o tema que ele deseja tratar, quando do verso 6 ao verso de número 8, ele afirma o seguinte: de maneira que não nos falte nenhum dom. 1 Coríntios 1 a 8, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando, por exemplo, ele fala sobre a ressurreição, a doutrina da ressurreição em 1 Coríntios 15, ainda nessa carta, ele também vai enfatizar isso, que a ressurreição de Cristo não é apenas a grande expectativa e esperança da igreja, é o momento onde todas as coisas serão consumadas, quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que diz: estragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Percebe, irmãos, que Paulo, assim como Pedro e os demais autores bíblicos, eles têm os seus olhos fitos nos céus, na doce expectativa da volta do Cordeiro. Paulo escreve constantemente sobre isso, não apenas nas chamadas cartas escatológicas, ele de 1ª e 2ª Tessalonicenses, mas ele escreve sobre isso o tempo inteiro. Ele escreve sobre essa temática o tempo inteiro. Por exemplo, escrevendo a carta da alegria, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Constantemente ele convida, ele conclama e até intima a igreja a viver em santidade, não apenas diante de um fato histórico que mudará todas as coisas, mas diante da expectativa plena que, quando Cristo voltar, não apenas irá nos transformar em corpo glorioso ou ressuscitar aqueles que já tiverem morrido, mas ele reinará conosco eternamente. Por isso, Paulo, ele usa esse argumento para falar sobre a seriedade de algo que não estava sendo levado a sério, que era a ceia do Senhor. Mas não é um método apenas de Paulo. Na verdade, todos os autores bíblicos, quando precisaram tratar de problemas da igreja, corrigir condutas equivocadas, erradas da igreja, eles usam a pessoa e a obra de Cristo para poder consertar ou corrigir esses erros. Por exemplo, na própria carta de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, quando ele discute ali sobre os dois grupos que existiam na igreja, aqueles que eram de Paulo, aqueles que eram de Apolo, ele vai dizer o seguinte: enquanto eu estive no meio de vós, eu só tive uma preocupação: pregar a Cristo e este crucificado. O autor aos Hebreus, por exemplo, quando ele trata sobre o desejo dos cristãos deixarem a igreja e retornarem ao judaísmo, porque o judaísmo, até aquele momento, era uma religião protegida pelo Estado, enquanto o cristianismo não era. Então, enquanto alguns crentes queriam retornar ao judaísmo, o autor aos Hebreus, então, ele vai apresentando argumentos para que eles não retornassem. E aí ele vai dizer que o judaísmo é insuficiente, que os principais personagens do judaísmo são insuficientes. Por quê? Porque todos eles são menores que Cristo. E para arrematar o seu argumento, ele vai falar especificamente da pessoa e da obra de Cristo como motivo para eles não deixarem a igreja e não retornarem ao judaísmo.
Nós temos Pedro fazendo também o mesmo raciocínio na primeira carta de Pedro. Nós temos João, temos todos os autores do Novo Testamento tendo como base, como foco, falar sobre a pessoa e sobre a obra de Cristo e sobre a expectativa da igreja diante do retorno glorioso do Senhor. E aqui nessa debate sobre a ceia ele faz a mesma coisa. Eu me senti muito tentado, irmãos, a ler toda a porção que trata sobre isso, começando no verso 17, mas talvez nos faltássemos tempo para aprofundarmos cada um desses aspectos, mas é importante perceber que Paulo está combatendo a visão equivocada que aqueles irmãos tinham sobre a ceia. A ceia para a igreja era um momento onde eles se reuniam para alimentar-se juntos, para comer do pão e beber do vinho, mas havia um certo momento, um momento bem específico, onde eles paravam para refletir sobre a volta gloriosa de Cristo, sobre a obra redentora de Cristo. E o que Paulo vai dizer, e nós já pegamos o final disso, ele deixando bem claro, ele vai dizer o seguinte: se vocês se reúnem de qualquer forma, vocês se tornam réus do corpo. Esse é o pano de fundo que nós temos aqui. Paulo ele está corrigindo os irmãos de Corinto. Ele está corrigindo os irmãos de Corinto a respeito de como eles viam, de como eles tratavam, de como eles negligenciavam a ceia do Senhor, de forma que eles tomavam indignamente, ou seja, de qualquer forma, aqueles dois elementos separados com um propósito muito específico. Para isso, então, faz-se necessário que Paulo ele traga a memória daqueles irmãos, faz-se necessário que Paulo, então, debata com aqueles irmãos qual foi o motivo da instituição da ceia, por que ela foi instituída. E ao ensinar, então, aqueles irmãos, aos coríntios, qual o verdadeiro sentido da ceia, ele abre o verso 23 dizendo o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. E percebam que talvez algum desavisado, sem refletir bastante sobre quão profundas são essas palavras usadas por Paulo já na introdução das suas instruções sobre a ceia, talvez alguns não parem para pensar na complexidade do que ele diz. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Irmãos, Paulo não estava na noite em que a ceia foi instituída. Nós conhecemos a história. Paulo ele veio se converter anos depois, ou um tempo depois. Alguns discutem sobre isso, de quanto tempo se passou para a conversão de Paulo. O fato, irmãos, é que da instituição da ceia até a conversão de Paulo, ele em algum momento recebeu do Senhor essas instruções. Alguns acreditam que foi um momento da conversão do Paulo, ou um momento posterior, quando ali na estrada de Damasco, até mesmo o momento que ele passa ali em Tarso, durante muito tempo, estudando profundamente as Escrituras e formulando o que é conhecido como a teologia de Romanos, a justificação pela fé somente. Alguns acham que pode ter sido através de Ananias ali em Atos 9, quando Ananias vai ao encontro dele, falar para Paulo verdades bíblicas, ou até mesmo ele pode ter aprendido com alguns dos apóstolos. Se nós lermos com atenção depois Gálatas 1, verso 18, nós veremos, irmãos, que ele passou por volta de 15 dias ali com Pedro, aprendendo com Pedro a respeito do ministério de Jesus. O fato é que ele aprendeu sobre a ceia, e não apenas aprendeu sobre a ceia, Paulo é o primeiro a registrar nas Escrituras a ceia do Senhor, tendo em vista que os evangelhos só são escritos na década de 60 e esse escrito é da década de 50. Paulo é o primeiro autor bíblico a registrar esse momento, a registrar a instituição da ceia do Senhor. Claro, ele não se aprofunda no contexto, porque os evangelhos depois o farão, e não é o propósito daquele momento, em que momento a ceia foi instituída, e nós aprofundaremos um pouco mais sobre isso, porque é importante para o texto de hoje. Mas o fato é que ele usa dois termos bem importantes, o termo receber e o termo entregar. Esse método é muito usado por Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 15, já citado aqui, ele vai usar essas expressões: eu recebi do Senhor e entreguei. É uma expressão muito paulina. Quando você ouve essa expressão, você lembra logo de Paulo. Ele recebe algo do Senhor, ele entrega. Não é algo que vem da cabeça dele ou do pensamento dele. Ele repete constantemente essa expressão. E ele refere-se aqui ao ato de comunicar uma verdade bíblica que foi ensinada pelo Senhor a ele, e ele precisava repassar a outros, um método muito judaico e também muito cristão.
tanto que o judaísmo e o cristianismo são conhecidos como religiões de memória, onde os pais ensinam os filhos, e os filhos ensinam aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, geração após geração. Por exemplo, Paulo ele transmitiu a homens piedosos ali em Tessalônica, ele comunicou, transmitiu àqueles irmãos o Evangelho de Cristo durante 3 finais de semana, e para outras igrejas ele fez a mesma coisa, Bereia, Filipos e tantas outras, como vemos lá em Atos 16 e em Atos 17. Um método tipicamente judaico de olhar para a Escritura e mostrar claramente essas Escrituras se cumprindo na história. Jesus também tem esse método muito claro. Levanta-se inclusive a discussão se ele não seria da escola farisaica, eu me refiro ao ensino, não à hipocrisia farisaica. Porque lá em Lucas 24, ele, depois de propositalmente instigar os 2 discípulos na estrada de Emaús, ele vai perguntar o que aconteceu em Jerusalém, e vão falar, por acaso você é o único que não sabe das coisas que aconteceram? Jesus pensou, eu acho que eu sei, né? E Jesus, o que foi que aconteceu? E eles contam o que aconteceu. E ao contar o que aconteceu, eles dizem, ele era um homem poderoso em obras e em palavras. Nós achávamos que ele era o Cordeiro, mas já é o 3º dia, ele ainda não ressuscitou. É certo que algumas mulheres o viram, mas ele continua morto, nós não o vimos ainda. E o texto diz que começando em Moisés, ou seja, no Pentateuco, e caminhando até os profetas, maiores e menores, Jesus discorria a respeito de tudo aquilo que a Escritura falava a respeito dele, a respeito da sua pessoa e da sua obra. Ele antes disso diz, honestos e tardos de coração, por acaso não convinha que o Cristo padecesse e retornasse da glória? Percebe, irmãos, que nós temos aqui então um método que é extremamente didático. Paulo ele recebe, ele ensina. Esse método, por exemplo, ele é ali reproduzido pela igreja de Tessalônica, a igreja que era padrão dos fiéis da Macedônia e da Acaia. Acaia, inclusive, que tem como capital, como grande centro, Corinto, de onde Paulo escreve, por exemplo, a carta aos Tessalonicenses. Nós vemos que o método que eles usam para ensinar é o mesmo método de Paulo. De forma que quando Paulo, então, ele usa esses 2 termos, o que eu recebi do Senhor, o que eu também vos entreguei, ele está dando a esse relato que ele vai trazer à igreja veracidade. Ele está dizendo, eu não tirei da minha cabeça, eu recebi do Senhor e eu entreguei a todos vocês. E aí o verso 23 até o verso de número 25, então, nós vemos Paulo rememorando a cena da ceia, da instituição da ceia do Senhor. Esse é o jeito de Paulo ensinar. Como eu disse, irmãos, ele não pôde se aprofundar em outros aspectos importantíssimos da ceia do Senhor, porque não era a discussão que ele havia sido chamado a tratar com aqueles irmãos por meio daquela carta. Mas o fato é que nós vemos que ele apresenta a eles fielmente o relato daquilo que foi instituído e ele chama cada um deles a refletir sobre isso. Sabemos, irmãos, que a ceia, ela era uma cena já conhecida da igreja. A igreja já ceiava há algum tempo. Basta lembrar, irmãos, que a ceia foi instituída possivelmente no ano 33 depois de Cristo, e alguns colocam essa carta no ano 55 depois de Cristo. A igreja já sabe o que é a ceia, a igreja já sabe o rito da ceia, mas a igreja claramente aqui não conhecia a profundidade do ensino e do sentido da ceia. E faz-se necessário então que Paulo corrija as motivações dos corações deles e traga a cada um deles 2 coisas bem importantes. Primeiro, a seriedade desse momento. Ele não é um mero rito ou algo que nós fazemos de qualquer jeito. Ele é um momento onde nós somos colocados diante do Senhor de toda a glória e ceiamos e celebramos a sua morte e a sua ressurreição. E não apenas um momento importantíssimo e muito sério para a vida da igreja, mas um momento em que todas as vezes que nós ceiamos, nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. Não é à toa que os nossos pais da igreja, os nossos pais apostólicos, os pais da igreja, os pais reformadores, ceavam todo domingo, domingo após domingo, no dia do Senhor, eles celebravam a ceia do Senhor. Não é à toa que os nossos documentos de Westminster vão colocar a ceia como elemento ordinário de culto,
no mesmo patamar que a palavra do Senhor. Não que a palavra não seja o momento mais importante, a exposição da palavra, mas deveria conter e existir na liturgia, assim como a palavra do Senhor. De fato, irmãos, é como se nós, nesse momento, repetíssemos os votos antes de uma aliança ser selada. Todas as vezes que somos colocados diante do Cordeiro, nós lembramos aquilo que Ele fez por nós e lembramos que Ele fez algo por nós que será completado ou será consumado no retorno glorioso do Rei, quando Ele fará novas todas as coisas, quando Ele completará a boa obra que Ele mesmo iniciou. Por isso eles não deveriam cear de qualquer jeito. Por isso eles não deveriam comer do pão e beber do cálice de qualquer maneira ou por intenções egoístas, motivações egoístas. E o texto de hoje, então, Paulo ele faz um tratado teológico que trata sobre aspectos importantes. Por exemplo, ele vai falar aqui, irmãos, de cristologia, falando da pessoa e da obra de Cristo. Ele vai falar aqui sobre soterologia, falando da salvação que há em Cristo Jesus. Ele vai falar de eclesiologia, quando ele diz qual é a missão da igreja, que é anunciar a morte de Cristo até que ele venha. Ele vai falar de escatologia, quando ele fala sobre o fim dos tempos, a grande expectativa e esperança da igreja. Mas mais do que isso, eu gostaria de olhar para algumas expressões que Paulo usa nesse texto, para deixar bem claro quais são as intenções de Paulo por trás do texto e aquilo que não somente a igreja de Corinto deveria aprender, mas todos nós também precisamos aprender urgentemente sobre a ceia do Senhor. Quais são as expressões ou os verbos usados aqui e o que é que o Senhor deseja nos ensinar? A primeira coisa, o primeiro verbo que ele vai usar, além daqueles que ele já usou, receber e entregar, ele vai usar o verbo lembrar. Ele chama, irmãos, aqui a igreja à lembrança. Quando ele usa a expressão tão conhecida e talhada em tantas mesas, na mesa lá da catedral, né, referindo-se aí à primeira ceia celebrada nas Américas, ali conhecida a tragédia de Guanabara, né, que é a conclusão desse relato. Lá a expressão em memória de mim. Essa expressão em memória de mim, irmãos, nos lembra aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E não há, irmãos, não há como perder de vista o aspecto didático que a ceia do Senhor, ela tem, a questão da memória em memória de mim. Claro que nós não somos memorialistas, ou seja, nós não achamos que a ceia é só sobre isso. Tampouco somos sacramentalistas, dando aos sacramentos um peso e um poder que eles não têm. Mas a doutrina, irmãos, nossa, a doutrina calvinista sobre a ceia, ela é extremamente profunda e ela aponta profundamente para a pessoa e para a obra de Cristo. Isso, inclusive, foi motivo de controvérsia entre Zwinglio e Lutero, ali em Masburgo, em 1529, a discussão sobre a ceia do Senhor. O fato é que nós temos aqui, irmãos, nessa mesa também um memorial, onde nós somos rememorados sobre a morte de Cristo, sobre o sacrifício de Cristo. A igreja primitiva ceava todo domingo para serem lembrados a respeito disso e para anunciarem a morte de Cristo até que ele voltasse. Mas perceba, irmãos, eu falei que Paulo ele não aprofunda tanto no pano de fundo da ceia, possivelmente porque já era algo muito conhecido deles, mas há um profundo pano de fundo na história da ceia. Basta nós lembrarmos, irmãos, que a ceia é a continuação da Páscoa. E a Páscoa, o Pessage, a passagem, era uma celebração muito simples. Eles celebravam o sangue de um cordeiro sem mancha que foi derramado nos umbrais da porta no madeiro para que a morte, o anjo da morte, não tivesse poder sobre os primogênitos. E Cristo, o primogênito de muitos, ele mostra que na verdade ele é o cordeiro pascal e toda a história do Egito aponta para ele. Cada uma das festas. Da mesma forma, irmãos, que um cordeiro sem mancha foi morto e o seu sangue foi derramado no madeiro para que a morte não tivesse poder sobre os primogênitos, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi derramado no madeiro para que a morte não tivesse poder sobre nenhum de nós. E não para aí, irmãos, as analogias a respeito de Cristo.
Assim como o povo foi liberto de um cativeiro, nós fomos libertos do cativeiro do pecado. Assim como o povo peregrinou no deserto na expectativa da terra, nós caminhamos no deserto hoje na expectativa de novos céus e nova terra. Assim como eles aguardavam Canaã, nós almejamos e aguardamos a nova Canaã. A Escritura, o Antigo Testamento, o tempo inteiro estava falando sobre Cristo e ensinando aos judeus, ora hebreus e depois judeus, a respeito de Cristo. Por exemplo, Cristo na festa dos tabernáculos, ou festa das luzes, para quem não sabe, eles celebravam aquela coluna de fogo que iluminava o povo caminhando pelo deserto. Ele vai afirmar o seguinte na festa das luzes: eu sou a luz do mundo. Constantemente, irmãos, nós somos chamados a reconhecer e a lembrar que cada história bíblica, cada personagem bíblico aponta para a pessoa e para a obra de Cristo. De forma que sempre que eles estivessem reunidos, sempre que o ajuntamento solene fosse conclamado, que houvesse o culto público, todas as vezes que eles fossem alimentados pela palavra e também alimentados pelos elementos da ceia, eles precisavam lembrar que Cristo morreu pelos seus pecados. E por meio dos sacramentos, irmãos, nós somos assistidos em nossas fraquezas. Por meio dos sacramentos, irmãos, nós temos a nossa fé fortalecida, o nosso vigor renovado, pois nós somos lembrados da pessoa e da obra de Cristo. Somos lembrados que Cristo morreu na cruz em nosso lugar e Ele nos salvou, não havendo condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Ou até mesmo afirmando aos Colossenses, quando ele diz que o escrito de dívida que estava sobre nós foi arrancado de sobre nós, foi encravado no madeiro, nós somos lembrados que o sacrifício de Cristo pagou e apagou a nossa dívida. Por isso não há condenação. Nós precisamos lembrar disso, irmãos, constantemente, não apenas no momento da ceia, onde nós somos lembrados a respeito disso, mas dia após dia, nós precisamos ser gratos ao Senhor pelas suas misericórdias que foram renovadas mais uma vez sobre nós, e ao final do dia celebrar a sua fidelidade que nos guarda, como o Salmo 92 nos ensina. Memória, irmãos. Nós somos uma religião de memória, onde os pais ensinam aos seus filhos, que ensinam aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Geração após geração. A primeira intenção de Paulo, então, ao tratar com esses irmãos, é trazer à memória deles a pessoa e a obra de Cristo, para que eles tivessem a expectativa na volta do Cordeiro até que Ele venha. Isso nos leva a um segundo verbo usado por Paulo aqui nesse texto, que é o verbo anunciar. Nós anunciamos o seu sacrifício até que ele venha, e nós anunciamos também o seu retorno até que ele venha. Por isso, sempre que nós participamos da ceia, irmãos, sempre que nós participamos da mesa do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, nós anunciamos as implicações, as consequências da morte de Cristo, o que é que a morte de Cristo fez pela sua igreja. A ponto que Paulo diz claramente que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem coisas do presente, nem coisas do porvir, ou seja, do futuro, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Cristo. E tem uma hora que faz então a pergunta: quem é que pode nos condenar? É Ele que nos declara justos. Por causa da obra de Cristo, nós precisamos anunciar isso a todos os povos. E isso, irmãos, me faz pensar numa questão bem simples: como um ato como a ceia do Senhor, ele anuncia a morte de Cristo? Para nós faz todo sentido, para nós que conhecemos a história, que lemos a Escritura, faz todo sentido. Mas para aqueles que não conhecem a Cristo ainda, que faz-se necessário anunciar a sua morte, por que faz sentido, irmãos? Porque todas as vezes que nós ceiamos, nós repetimos o texto bíblico. Todas as vezes que nós ceiamos, nós repetimos as palavras. Isso inclusive é uma ordenança dos nossos documentos. A igreja precisa ser instruída a respeito da ceia e confrontada para que ninguém tome de forma indigna. Nós repetimos as palavras, nós falamos sobre a obra de Cristo, nós repetimos aquilo que Ele fez pela sua igreja, de como Ele derramou o seu sangue precioso em nosso lugar, de como Ele foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como o nosso credo afirma. Nós anunciamos, irmãos, constantemente.
lembrando da promessa que nos foi dada, ele foi, mas ele voltará. Vários textos bíblicos apontam para essa verdade. O ministério de Jesus se divide em dois momentos. Primeiro, quando ele vem anunciar o ano aceitável do Senhor, e depois quando ele voltará para o dia da vingança do nosso Deus. E Paulo diz mais, que nós só temos essa esperança nessa mesma carta. Pouco mais à frente ele diz que nós só temos essa esperança porque Cristo morreu e ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, nós éramos os mais infelizes dos homens e não haveria esperança para nenhum de nós. Mas de fato, irmãos, Cristo morreu em nosso lugar e ele ressuscitou. Ele foi assunto aos céus, de onde ele voltará para buscar a sua igreja. Nós precisamos anunciar essa mensagem. Não há outro evangelho a ser pregado, não há outra mensagem importante senão que ele veio uma primeira vez, ele cumpriu aquilo que estava determinado que ele cumprisse, ele pagou e apagou a nossa dívida e ele voltará para buscar os seus súditos, o retorno glorioso do Rei, quando ele fará novas todas as coisas. Nós precisamos anunciar isso a todos os povos, dia após dia, especialmente no dia do Senhor. Mas não é apenas um texto sobre lembrança ou sobre anúncio. Há também uma mensagem muito clara nesse texto, que é todo o propósito de Paulo ao discutir esse texto com esses irmãos. A questão da lembrança e do anúncio é a mensagem que eles deveriam ter no coração, mas há uma postura que se espera da igreja, e eu gostaria de ressaltar então o verbo perseverar. Mas não é perseverar de qualquer forma, irmãos, é perseverar em santificação. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 4 e no capítulo 5 da primeira carta, ele vai falar sobre o retorno de Cristo, mas antes de falar do verso 13 ao verso 18 do capítulo 4 sobre o retorno de Cristo, como seria o dia glorioso, o ressoar da trombeta, nos versos anteriores do 1 ao 12 e depois do 5, no capítulo 5 do 1 em diante, nós veremos ele falar sobre o retorno glorioso de Cristo e como a igreja deveria estar vivendo em santificação na expectativa do retorno glorioso de Cristo, como virgens prudentes que aguardam o retorno do noivo. Nós não esperamos pela volta de Cristo de qualquer forma. Nós não esperamos pela volta de Cristo fazendo outras coisas. Nós não esperamos pela volta de Cristo esquecendo desse dia. Não, todos os dias nós ansiamos pelo retorno glorioso do Rei. Certa feita, trazendo uma mensagem lá à igreja que eu pastorei durante 11 anos em Mossoró, eu falava no culto, aquele culto de virada de ano, poucas igrejas fazem, né? O culto das 22 horas. E é um culto muito emblemático porque é o culto que nós cantamos Rompe a Aurora, o hino 373 Ano Novo. É um hino composto para essa data. Cresci ouvindo aquela voz, aquele primeiro tenor do reverendo Antoniel cantando Rompe a Aurora, e eu acho que ele não sabe até hoje, gravaram ele cantando e mixaram ele cantando Rompe a Aurora, a mocidade dos meus dias, espero que esse áudio tenha sumido. E Rompe a Aurora, expectativa, eu falava aos irmãos, estamos com uma grande expectativa com o ano que vai se iniciar, e nós temos essa expectativa. E cantamos com toda a alegria nos nossos corações, Rompe a Aurora. Mas que bom seria se ao invés de fogos nós escutássemos a trombeta, e se ao invés do clarão dos fogos nós víssemos a glória do Cristo. Porque de fato, irmãos, essa é a grande expectativa da igreja. Mas nós não devemos esperar pela volta de Cristo de qualquer forma. O texto nos diz que aquele que come do pão, ou aquele que bebe do cálice de forma indigna, é réu do corpo. Daquele que olha para um momento tão sublime, o grande banquete da igreja, onde, por exemplo, hoje seremos alimentados 2 vezes pela palavra do Senhor e pelos elementos da ceia, um grande banquete espiritual. Eles não deveriam viver aquele momento de qualquer forma, e não se enganem, irmãos, eles só poderiam viver aquele momento de forma correta se a vida deles estivesse em santificação. Porque a adoração pública nada mais é do que um reflexo da nossa adoração individual e da nossa adoração familiar. Tanto que o nosso princípio de liturgia diz que no dia do Senhor nós devemos nos dedicar a práticas particulares e públicas de culto. A práticas individuais, a práticas familiares e práticas congregacionais nesse ajuntamento solene. Nós não cultuamos apenas no domingo,
O domingo é o momento onde a igreja se reúne para expressar a sua adoração, mas nós fazemos isso dia após dia na nossa casa, no nosso local de trabalho, onde nós estudamos. Como eu disse, eu tive a alegria, de ser pastoreado pelo reverendo Antoniel, mas tive também a alegria de ser pastoreado por um grande homem de Deus, o reverendo Eunir Cortez. Reverendo Eunir Cortez, para quem não conhece, é já falecido, é filho do também falecido reverendo Natanael Cortez, foi presidente do nosso Supremo Concílio. Reverendo Eunir, ele concluiu seus cultos, assim como vários pastores antigos concluíam, dizendo o seguinte, que mesmo encerrada a liturgia dessa noite, que esse culto continue nas nossas vidas, em cada dia da semana. Entendendo, irmãos, que a liturgia não está restrita a esse lugar, a esse momento ou a esse dia, nós devemos cultuar ao Senhor todos os dias. Percebam que Paulo está dizendo exatamente isso. Ele está ensinando sobre o real sentido da ceia, sobre o verdadeiro sentido da ceia, sobre a mensagem, o anúncio por trás da ceia, para dizer o seguinte: vocês não podem tomar a ceia de qualquer forma, não podem porque é algo muito importante para a vida da igreja, mas mais do que isso, se de fato vocês foram alcançados pelo Evangelho, transformados pelo Evangelho, vocês precisam viver de modo digno a vocação para que vocês foram chamados. Escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, ele vai nos dizer exatamente isso. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, vocês precisam buscar as coisas do alto, precisam pensar nas coisas do alto e precisam manifestar as coisas do alto. Não existe, irmãos, na vida do crente um evangelho desprovido de prática. Tiago já nos exorta a respeito disso, que se nós ouvimos a palavra e nós não nos tornamos praticantes da palavra, nós enganamos a nós mesmos. Jesus ensinando aos seus discípulos e à multidão a respeito de uma vida prática de evangelho, ele vai dizer que aquele que ouve a sua palavra e não a põe em prática é como uma casa construída à beira da praia. Pode ser muito bonita a visão, pode ser algo maravilhoso, mas vem a tempestade e derruba aquela casa. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática é como uma casa construída na rocha. Virão as tempestades, virão as dificuldades e ela não será abalada. De forma, irmãos, que ele não apenas chama essa igreja a rememorar, a lembrar ou também a anunciar, mas ele chama essa igreja a uma vida de santificação e ele diz mais: aqueles que não agem assim, enfraquecem na fé, ficam desanimados na fé. Veja o verso 30, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes. Aqui ele não está falando de questões físicas, ele está falando de vida espiritual. E diz mais, e não poucos que dormem. Pessoas que estavam morrendo espiritualmente, porque não viviam na prática o Evangelho de Cristo, porque não viviam na prática aquilo que a palavra de Deus ensinava. Por isso ele faz questão de chamá-los à lembrança e chamá-los também ao anúncio, mas acima de tudo à perseverança. Eles precisavam andar como filhos de Deus, eles precisavam andar como redimidos, como regenerados pelo Senhor, manifestando diante de Deus e dos homens obras dignas de arrependimento. E eu pergunto, irmãos, diante dessas três expressões, diante desses três verbos, lembrar, anunciar e perseverar, quais são as aplicações que nós podemos tirar desse texto? O que é que o Senhor deseja nos ensinar essa noite? A primeira coisa, irmãos, é que todos nós precisamos nos lembrar do que Cristo fez por nós, de como Ele assumiu o nosso lugar e de como Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Nenhum de nós conseguiria fazer isso. Nenhum de nós conseguiria salvar a si mesmo. Se fosse possível, alguns da antiga aliança tinham salvado a si mesmos sozinhos, mas eles foram salvos na promessa do Cordeiro. E todos nós, irmãos, precisamos nos lembrar. E voltando a falar do Egito, é interessante porque quando nós olhamos para a história do Egito, nós ficamos com raiva muitas vezes. Por que nós ficamos com raiva? Porque Deus fez muito pelo seu povo. Deus puniu o Egito com 10 pragas e o número não é aleatório. Ele afrontou cada falsa divindade egípcia. Ele livrou os primogênitos, bem como havia já livrado o seu povo das pragas, ele livrou os primogênitos daqueles que confiaram no sangue do Cordeiro da Páscoa. Ele tirou o seu povo com mão poderosa do Egito.
Ele conduziu o seu povo com mão poderosa pelo deserto. Ele abriu o mar, seu povo passou com pés secos. Ele proveu o maná, ele colocou uma nuvem para amenizar o calor, para que eles não fossem molestados pelo sol. E uma coluna de fogo que os conduzia e os aquecia durante a noite. Vitórias e mais vitórias foram dadas ao povo de Deus, e eles reclamavam o tempo inteiro. Quem nunca cresceu lendo essas histórias e falou: como é que esse povo só reclama? Mas, irmãos, não se enganem, nós também fazemos isso. Quando nós buscamos motivos para adorar o Senhor e reclamamos quando algumas coisas não acontecem, e nós deixamos de adorar o Senhor e de reconhecer o Senhor como Deus, porque algumas coisas que estavam nos nossos planos não se concretizaram, e nós reclamamos, e reclamamos, e reclamamos. O texto de hoje nos lembra, irmãos, que a cada manhã, quando as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós, nós somos chamados à memória e à lembrança daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Apocalipse 7 nos diz que aqueles que se encontram diante do trono do Cordeiro e que adoram o Cordeiro dia após dia, eles só o fazem porque eles tiveram as suas vestes lavadas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Esse é o motivo, irmãos, da nossa adoração eterna. Nós adoramos o Senhor eternamente, não por algo que Ele ainda pode fazer por nós, mas por algo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Claro que como Pai bondoso, Ele providencia coisas que nos são necessárias, mas entenda, irmãos, Deus não precisava fazer nada, mais nada por nós, e nós já o adoraríamos eternamente, já seríamos gratos a Ele eternamente, adoraríamos porque Ele é Deus, e seríamos gratos por aquilo que Ele fez por nós. Por isso o texto de hoje, a mesa do Senhor, nos lembra a respeito disso. Nós paramos, nós olhamos. Os nossos filhos que assistem a esse momento nos perguntam: o que é a mesa do Senhor? Por que nós celebramos esse momento? E nós, como uma família, e a visão que eu tenho é essa, eu cresci com Mad Max, aqueles que assistiram A Cúpula do Trovão vão lembrar da cena. O filme termina, o pessoal ao redor da fogueira e a história sendo contada, é como os antigos faziam. Nós sentávamos ao redor da mesa. Hoje muita gente não faz isso porque tem muita televisão e smartphone por aí. Mas nós crescemos sentados ao redor da mesa e ouvindo histórias, sim ou não? A mesa é exatamente isso, irmãos. Nós nos sentamos, nos achegamos à mesa do Senhor e nós rememoramos aquilo que Cristo fez por nós. Segunda coisa, irmãos, nós precisamos não apenas lembrar do que Cristo fez por nós, mas anunciar a sua pessoa e a sua obra, o Evangelho, anunciar a sua morte, a sua ressurreição, bem como o seu retorno glorioso até que Ele venha. Eu, enquanto presidente de sínodo, viajei bastante ali no Rio Grande do Norte, e não é incomum, não sei se aqui tem, eu nunca viajei, já pensei em vir de carro uma vez para cá, mas na época meu carro tinha gás e descobri que aqui não é fácil abastecer carro com gás, né? Eu não sei se ainda é essa a realidade, pelo menos em 21 e 22 ainda é. E aí eu nunca me arrisquei a fazer essa viagem. Mas enquanto eu viajava lá pelo interior de boa parte do Nordeste, ou indo ao SPN, de onde eu fui da Jurete, indo de carro, era muito comum atrás das placas ter um adesivo branco com letras vermelhas dizendo: Ele está voltando. E sabe, irmãos, nós temos esquecido de anunciar isso. Cristo está voltando. Não sabemos se amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Mas o fato é que está cada vez mais próximo o retorno glorioso de Cristo. E nós não anunciamos isso, nós não anunciamos a sua pessoa e a sua obra. Como Parker disse, nós estamos bem tranquilos nesse mundo e nos esquecemos que a nossa pátria está nos céus. Nunca a igreja esteve tão despreparada para os desafios que ela tem. Sabemos pouca Bíblia. Temos motivações muitas vezes equivocadas. Nós baixamos a guarda. Somos soldados sem treino e sem prática diante de uma guerra que se agiganta diante de nós. Mas a igreja precisa, irmãos, urgentemente lembrar daquilo que foi feito e se preparar para o anúncio do retorno de Cristo.
Isso nos leva ao terceiro e último ponto, a aplicação de hoje. Não apenas lembrar do que Cristo fez, ou não apenas pregar o Evangelho, nós precisamos viver preparados, nós precisamos viver atentos, perseverando em santificação e na doce expectativa do retorno de Cristo, como os soldados ali de Gideão que tomavam a água da maneira correta. Atentos, irmãos, atentos aos sinais dos tempos, atentos à missão da igreja. Nós perdemos tanto tempo com tantas coisas que não são importantes. Simplesmente não são importantes. E temos tempo para tantas outras coisas. O tema da minha dissertação no Mackenzie, eu faço mestrado lá em Educação, Arte e História da Cultura, é sobre a modernidade líquida e a geração dopamina. Mais especificamente, a busca incessante por gratificações instantâneas numa sociedade imediatista. Resumindo, hiperconectividade, recompensas imediatas. Nós esperamos isso, a geração dos likes, a geração das curtidas, dos comentários. A geração que é pautada não pela palavra de Deus, mas pela recepção que as postagens que são feitas têm. Que tem o seu valor não pelo que Cristo fez por nós, mas se somos ou não seguidos por muita gente. E nós vamos cada vez mais vivendo de forma despreparada, baixando a guarda, esquecendo daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos, por exemplo, nas Escrituras, quando levantou-se uma geração que não lembrava do que Deus havia feito por eles no Egito, não lembrava de como Deus havia tirado eles do Egito com mão poderosa. Sabe o que aconteceu com essa geração? Foi a geração após Josué, e ela é tratada e relatada no livro de Juízes. Juízes capítulo 2 nos diz então que depois de Josué levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, não conhecia os poderosos feitos do Senhor, e eles passaram então a adorar outros deuses. Nós precisamos, irmãos, viver preparados, perseverando em santificação e na doce expectativa do dia glorioso, do retorno glorioso do nosso Rei. A pergunta que eu faço então é: qual tem sido a nossa postura? Como é que nós temos nos portado diante desse mundo? Como crentes no Senhor, como filhos do Senhor? Qual tem sido a nossa postura? Que o bom e eterno Deus, irmãos, nos ajude a lembrar de tudo aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. Que o bom e eterno Deus, irmãos, nos ajude a pregar o Evangelho a toda criatura, aqueles que estudam conosco, aqueles que trabalham conosco. Sabe, irmãos, muitos projetos eles são salutares e importantes. É importantíssimo constituirmos família. É importantíssimo estudarmos para que Deus seja glorificado. É importantíssimo trabalharmos. É de lá que Deus nos dá a oportunidade de tirar o sustento das nossas famílias. Mas tudo isso são instrumentos para a glória de Deus. Não são um fim em si mesmo, são meios para que Deus seja glorificado em tudo, em todas as coisas. E muitas vezes, irmãos, nós esquecemos que tudo isso que Deus tem colocado nas nossas mãos deve ser usado para a pregação do Evangelho. Que Ele nos ajude, irmãos, a pregar o Evangelho a toda criatura e também que Ele nos ajude a viver em santificação, não somente no domingo, não somente nessa semana que se inicia, que Ele nos ajude a viver em santificação até que Ele venha. Que o Senhor nos ajude, irmãos, o Senhor nos abençoe a viver cada vez mais para a glória dEle, nos parecendo cada vez mais com Cristo, para que sejamos em tudo e em todas as coisas instrumentos para a glória do nosso Deus. Que busquemos cada vez mais glorificar o Senhor e manifestar a sua glória, que Ele nos use e nos capacite para conhecê-lo cada vez mais e torná-lo conhecido. Que Deus nos abençoe.